Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, novamente, hoje cedo, no dia 29 mesmo, houve mais um daqueles ataques terríveis dos mísseis russos em massa à infraestrutura ucraniana de energia, né? Realmente muito triste, foram 69 mísseis russos disparados, dos quais 54 foram derrubados pela defesa antiaérea. Então dá para ver que houve aqui muitos locais em que a Rússia não conseguiu atingir nada, mas houve alguns locais em que que a infraestrutura foi destruída, por exemplo, aqui em Kharkiv, aqui em Odessa e em Ivano-Frankivsk, aqui na região oeste, né? Então, no final das contas, embora tenha sido um dos maiores ataques russos contra a infraestrutura ucraniana até aqui, os resultados não foram muito desastrosos, né? Tem lugares da Ucrânia sem luz nesse momento, sem água, com alguns problemas, mas nada que deva levar a um dano muito grande ou uma demora muito grande no retorno, né? Infelizmente, a defesa antiaérea russa também funcionou bem hoje, e os ucranianos tentaram um novo ataque à base de Engels 2 aqui em Saratov, mas dessa vez, aparentemente, a defesa antiaérea russa ali conseguiu destruir o drone ou míssil, ou seja lá o que for que os ucranianos estão usando para atingir essa base, né? E também a gente teve a informação de que os russos deram uma desanimada aqui em Bakhmut. A gente já falou sobre isso e aparentemente eles deram hoje a explicação do porquê que eles desanimaram. Segundo eles, os reforços ucranianos que chegaram na cidade de Bakhmut são muito grandes, né? Então ficou uma tarefa meio impossível tomar a cidade de Bakhmut. Vamos entender esse assunto em detalhe. E também aqui em Zaporizhia, os ucranianos atingiram novamente os acampamentos e barracas de russos aqui na região de Tokmak. Haviam acabado de chegar uma leva fresquinha de mobilizados na região e os ucranianos atingiram esses acampamentos, fazendo um número grande de mortos, e muita gente também fugiu. Muitos russos acabaram fugindo justamente apavorados com o fato de que eles acabaram de chegar e já levaram bomba, né? E a informação que a gente tem é que, lembra aquela reunião do CIS, né, que o Putin fez com o Lukashenko e mais os países todos do CIS, que é aquele grupo econômico da Rússia, com Cazaquistão, Belarus, Tadiquistão, Uzbequistão, né, toda aquela região ali de integração econômica russa, eles chamam de Comunidade Europeia da Rússia, né? A região do CIS. O Putin deu 9 anéis para esses líderes desses países e ficou com um anel para ele também, né? Eu não sei onde é que eu já ouvi essa história. Vamos ver esses assuntos em detalhes e outros assuntos também. Essas notícias foram sugeridas por Dalmo, Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente falou, essa imagem aqui é icônica, né, do ataque hoje, dá para ver aqui aquela estátua no centro de Kiev e aqui um rastro da defesa antiaérea funcionando. Particularmente em Kiev, parece que foram 16 mísseis direcionados para lá e todos os 16 foram derrubados pela defesa antiaérea, então nenhum chegou a atingir alvos aqui, embora o que aconteceu? Um dos mísseis, o fragmento do míssil, depois de ser atingido, acabou caindo numa área residencial e acabou ferindo 3 pessoas, inclusive uma garota de 14 anos, mas a gente não tem informação sobre a gravidade do ferimento, né, mas isso acontece, infelizmente. Esses mísseis, mesmo depois de derrubados pela defesa antiaérea, ainda podem causar dano, né? Isso aqui era a situação hoje na Ucrânia por volta de 8h30 da manhã. Dá para ver que toda a Ucrânia estava em alerta de mísseis e, de fato, a quantidade foi muito grande dos mísseis, né? Aqui um caso, olha só, impressionante, esse míssil que foi interceptado por um Igla, um Manpad, por um soldado russo. Olha só, vou tocar esse vídeo aqui para vocês. Reparou que passou aqui rapidinho um outro míssil do lado dele aqui, né? Já teve alguém que tentou atingir ele, não conseguiu derrubar o míssil, mas aí depois esse...
o rapaz conseguiu derrubar o míssil ali, né? Então, excelente. Foi um dos muitos mísseis derrubados na região. E aqui eles estavam falando em 120 mísseis no total que teriam sido lançados na Ucrânia, né, hoje, né, pela Rússia. Em várias cidades e coisa e tal. Tem um mapinha aqui que mostra os locais que foram lançados os mísseis, mas esse número de 120 mísseis depois foi corrigido para 69 mísseis, então foi menos no final das contas, né? Aqui está um mapa mostrando os locais em que os mísseis foram destruídos. Então, em várias cidades, Lviv, Kiev, enfim, Mykolaiv, enfim, vários lugares não houve, na verdade, dano, mas em Kharkiv, Odessa e Ivano-Frankivsk, nessa região aqui do Cárpatos, os mísseis chegaram a atingir elementos, né? É lógico, nos outros lugares também, o que os ucranianos têm feito, eles desligam a energia elétrica preventivamente para evitar que o dano seja maior no final das contas. Então, alguns lugares ainda estão sem luz e coisa e tal, mas quando foi por volta do meio-dia, o alerta de mísseis acabou, né? Então aqui está dizendo que justamente na capital, em Kiev, de todos os 16 foguetes que foram identificados ali na região, todos os 16 foram derrubados pela defesa antiaérea, né? Aqui o pessoal do Azov falando que, olha, estamos chegando lá. Hoje o ataque de mísseis dos russos acabou não sendo aquele ataque catastrófico que a gente imaginava, né? Os céus estão um pouco mais seguros por hora. Ou seja, não é que não tenha causado danos, é lógico que causou danos, muito menos do que normalmente se esperaria nessa situação, né? E depois, mais adiante, o Zalushny, né, que é o comandante-em-chefe do exército ucraniano, ele deu a informação de que, na verdade, foram 69 mísseis Ra-101 e Ra-555, dos quais 54 foram derrubados pela defesa antiaérea, ou seja, uma taxa de acerto de 78%, excelente isso para a defesa antiaérea, e, é lógico, os 15 que conseguiram atingir os objetivos ainda causaram danos e coisa e tal, mas como a gente falou, a gente imagina que isso vai ser relativamente fácil dos ucranianos resolverem aí nas próximas horas, né? Além disso, houve também ataque com drones Shahid, aqueles drones iranianos, vindo de Belarus, inclusive, visando Kiev, Zitomir, Chernihiv, mas da mesma forma a grande maioria desses drones foi inutilizada, foi abatida, né? E, de novo aqui, foram 13 drones, 11 deles foram derrubados pelas defesas, pelas forças de defesa ucranianas, ou seja, apenas 2 atingiram algum objetivo, né? E curiosamente, as defesas antiaéreas ucranianas tiveram que derrubar drones Shahid na região de Chernobyl, hein? Ou seja, é preocupante isso, né? Vocês sabem, Chernobyl é essa cidade aqui bem no norte da Ucrânia e foi palco do maior acidente nuclear da história humana, né? Em 86, na verdade, né? Que foi o acidente de Chernobyl. Foi um acidente gravíssimo que quase comprometeu toda a Europa com radiação e coisa e tal. E é sempre um risco, né? Porque a usina ela foi desativada, ela não está mais funcionando, ela tem uma série de proteções para evitar o vazamento de radiação e coisa e tal. Mas é aquele negócio, o pessoal usar um drone para atingir o que nessa região? Não tem mais nenhum objetivo ali. O único objetivo seria causar liberação de radiação na região, né? Não tem mais nada aqui. Enfim, mas como eu disse também, infelizmente hoje, da mesma forma, as defesas antiaéreas lá em Engels 2 funcionaram, tá? Isso daqui são fotos dos canais de Telegram locais mostrando algumas explosões lá no campo de Engels, né, na base aérea de Engels, e dá para ver aqui pelo menos 4 instâncias, não dá para saber se é a mesma instância, fotos tiradas de vários lugares, né? Pode ser também, pode ser que não sejam 4 vezes, pode ser a mesma vez tiradas de ângulos diferentes, mas o fato é que houve acionamento das defesas antiaéreas lá em Engels, ou seja, mais uma vez os ucranianos visaram aqui essa base aérea, que é uma base aérea muito usada para fazer esses ataques na infraestrutura civil ucraniana. Só que aparentemente dessa vez a defesa aérea russa funcionou ali na região
e conseguiu abater o que quer que seja que os ucranianos lançaram. A gente falou sobre isso ontem, né? Ninguém sabe muito bem exatamente o que os ucranianos estão usando para atingir a base de Engels, né? Então, seja lá o que for, foi atingido pela defesa antiaérea naquela região, mas mostra também que a capacidade ucraniana de atingir a base continua existindo, né? Dessa vez a defesa antiaérea conseguiu prevenir, talvez por causa do ataque que aconteceu poucos dias atrás, né? 2 dias atrás, então talvez eles estivessem bem atentos com isso agora, mas de qualquer forma não há falta desse míssil ou drone ou o que quer que seja que os ucranianos estão usando para atingir Engels 2, né? Houve também as defesas antiaéreas também funcionando aqui na região de Jankoy e na região de Belgorod. Agora o pessoal está suspeitando que, na verdade, isso foi os mísseis dos próprios russos que acabaram sendo interceptados pela defesa antiaérea russa. É a suspeita que o pessoal tem, né? Porque aquilo que a gente falou, os russos lançaram um monte de mísseis contra a Ucrânia e, naturalmente, alguns acabaram passando próximos de Jankoy e de Belgorod, né? Jankoy fica aqui na península da Crimeia, muitos dos mísseis foram lançados a partir do Mar Negro, e Belgorod daqui também teve mísseis lançados a partir do continente aqui russo, né? Então, a suspeita é que justamente esse aqui é o de Belgorod, tá vendo? Ou seja, pode ser que realmente seja aqui Jankoy e aqui Belgorod, pode ser que realmente os russos tenham abatido alguns dos seus próprios mísseis. Ou também foram os ucranianos tentando atingir essas cidades e as defesas antiaéreas derrubando os mísseis ali, né? Eu acho provável que seja justamente a defesa antiaérea russa derrubando o próprio míssil russo, porque a gente sabe que depois daquele ataque lá no dia 26 de dezembro, lá em Engels 2, né, os russos certamente ficaram muito alertas para a questão de qualquer míssil na região próxima a eles, né? Então pode ser que eles tenham exagerado na dose aí, né? Agora, lá em Briansk, os ucranianos destruíram uma defesa antiaérea russa, um S-300, que estava ali na região de Briansk, né? Isso aqui foi uma informação que saiu num canal local lá do Telegram, lá em Briansk. Briansk é aqui para cima, eu não sei se já está registrado aqui, eu acho que não está registrado aqui no mapa ainda. É na região de Briansk, então não necessariamente é na cidade de Briansk. Briansk é essa cidade aqui, mas essa região toda aqui é chamada região de Briansk, então pode ser em qualquer lugar aqui esse ataque ucraniano à defesa antiaérea russa, né? Bom, e além disso a gente tem algumas informações, segundo o Tendar aqui, os russos eles fizeram uma enorme quantidade de defesas passivas aqui nessa estrada T-0401 entre Tokmak e Polohy, que vocês sabem, né, essa aqui é um ponto que suspeita-se vai haver uma ofensiva ucraniana em algum momento em janeiro. Isso não é grande novidade, a gente já viu que também aqui entre Tokmak e Melitopol eles também fizeram a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui o mapa. A gente já mostrou aqui que já há algum tempo eles estão fortificando essas estradas todas aqui na região, Tokmak, Melitopol, Polohy, todas essas rotas aqui estão sendo fortificadas, porque eles sabem que em algum momento vai vir esse grande ataque ucraniano, né? E aí o que ele fala curioso aqui é o seguinte, né, que ele trouxe uma frase do general Patton da Segunda Grande Guerra: fortificações fixas são monumentos à estupidez humana, né? E 45 quilômetros de linha vital pronta para ser cortada. É lógico, isso não quer dizer que não atrase um eventual ataque ucraniano, né? Essas defesas realmente talvez não sejam o melhor investimento possível, mas dado que a Rússia tem problemas de pessoal, talvez a melhor alternativa para ele seja mesmo esse tipo de fortificação que, bem ou mal, atrapalha o avanço ucraniano de qualquer forma, né? Enfim, eles fizeram essas fortificações também em Zium, Balaklia, Lima, e ajudaram em que? Não ajudaram em nada quando os ucranianos foram atacar. Eles simplesmente contornam essas fortificações e conseguem atacar da mesma forma, né? Isso é realmente um dilema que o pessoal tem visto, que é cada vez menos útil esse tipo de fortificação fixa, né? E
Ainda houve ontem, né? Estão falando aqui 27 de dezembro, mas na verdade isso começou em 27 de dezembro, houve ontem também, dia 28, ataques ucranianos a vários acampamentos próximos a Tokmak, né? A gente falou aqui Tokmak, mas não é só Tokmak, tá? Várias outras cidades na região ali, ó, Titov, Chernihivska, Shildbrif, Berdiansk, enfim, uma série de cidades ali. No final, segundo está dizendo aqui, o Vigeste, 230 soldados feridos e 3 equipamentos militares destruídos e mais um ponto de comando. Enfim, aqui também o Reporting from Ukraine, né, é um canal muito bom, eu recomendo muito que vocês vejam lá. Ele falou sobre esse tema também. O que os ucranianos fizeram aqui, né? Eles sabem que os russos estão reforçando essa área com muitas tropas aqui, muitos conscritos e recém-mobilizados. Então o que eles estão fazendo? A mesma coisa que eles fizeram lá no norte, né? Eles estão atingindo essas barracas, esses acampamentos assim que o pessoal chega. E isso acaba gerando um efeito de medo muito grande. Então, segundo as informações aqui do Reporting from Ukraine, eles estimam que 300 soldados foram mortos ou feridos nesses acampamentos aqui próximos a Tokmak, e que isso causou a deserção de mais 200 soldados, ou seja, os soldados fugiram dali amedrontados, né? Você é um recém-mobilizado, tá vindo lá da Rússia, não tem nada a ver com essa história, aí colocam você numa cidade, no dia que você chega, já é bombardeado e já vê um monte de colegas seus sendo mortos e coisa e tal. O pessoal fugiu, né? Ou seja, isso tem sido uma estratégia que os ucranianos têm feito aqui. Eles fizeram essa estratégia também aqui no norte. A gente falou sobre isso alguns dias atrás também, que eles começaram a atingir os mobilizados russos logo que eles chegavam na Ucrânia, né, para eles já encurtar o espaço entre eles morrerem aqui na linha de frente, já morriam logo que chegavam na Ucrânia. Então essa mesma estratégia eles estão usando aqui nessa região de Zaporizhia, né? Bom, já que a gente está vendo essa questão da linha de frente, a gente sabe, né? Zaporizhia, a gente imagina, vai haver uma contraofensiva ucraniana ali. Ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada, mas fala-se muito que em janeiro deve acontecer essa contraofensiva. Vamos ficar aguardando, né? E vamos dar uma repassada aqui no resto da linha de frente. Não tem nenhuma grande mudança. Uma informação que o pessoal está trazendo aqui é que a temperatura aqueceu na região, então esperava-se que agora no final de dezembro já tivesse o solo congelado ali, mas esse inverno, pelo menos até aqui, tem sido um inverno relativamente quente lá na Europa, né? É lógico, é muito frio, tá nevando e coisa e tal, mas assim, se você comparar as temperaturas médias, tá acima do que normalmente é nesse período do ano lá na região, e com isso a gente ainda não tem solo congelado lá na Ucrânia, né? E aqui ele começa falando aqui sobre a região de Kriminá, né? Que não teve nenhum grande avanço. Os ucranianos continuam avançando aqui sobre Dibrova, ao sul de Kriminá, e repeliram ataques russos aqui em Plochanka e Chervonopopivka, mas até o momento nenhuma grande mudança, né? Eu tive que passar esse vídeo aqui rapidinho, porque esse vídeo mostra vários corpos de russos próximos a Bakhmut. E aqui em Bakhmut que a gente tem essa informação, a gente já sabe há alguns dias que a situação ficou um pouco mais calma aqui em Bakhmut, né? Os russos têm atacado com menos ímpeto aqui na cidade, embora continuem atacando aqui em Soledar e coisa e tal, no norte aqui, em Yakovlivka, e também aqui ao sul, em Ozarianivka, né? Mas o ímpeto está definitivamente menor. E o Dmitry traz para a gente aqui uma informação tirada do Grey Zone, né, que é o blogger lá do Grupo Wagner, em que eles explicam por que isso, né? E eles fizeram este mapa aqui, que lógico a gente não sabe se é verdade isso daqui, os ucranianos não dão a informação de que tropas estão em que lugares, evidentemente, isso é um segredo. Mas, segundo eles dizem, os ucranianos colocaram aqui uma quantidade enorme de tropas nessa região, 10 vezes mais em favor dos ucranianos. E com isso, por isso que os russos não estão conseguindo avançar sobre Bakhmut, né? Teria muita tropa aqui, né? Estão dizendo aqui que em Klishivka tem 3 batalhões aqui, mais em Optine,
mais 3 batalhões aqui em amarelinho. Aqui, Podrorodne, também um batalhão aqui, mais 2 batalhões aqui em Soledar, e em Bakhmut em si, olha só a quantidade de batalhões que tem aqui, um monte de coisas aqui. De novo, a gente não sabe o que é, mas essa é a desculpa. Seriam 27 brigadas das Forças Armadas Ucranianas completas, e mais 5 batalhões separados, e o regimento Azov, e mais um monte de coisa. Segundo eles, é isso que está protegendo Bakhmut, e por isso que eles não conseguem avançar. Segundo eles dizem aqui, apesar disso, eles estão colocando estão tendo muitas baixas, os ucranianos estão tendo muitas baixas, isso aqui são os russos falando, né? E por isso que o avanço está sendo tão vagaroso, né? E o curioso é isso, né? Porque na verdade é bem estranha essa história de dizer que os ucranianos estão tendo muitas baixas, porque no final das contas eles estão defendendo, e defesa tipicamente tem menos baixas que quem está atacando, né? O pessoal do grupo Wagner sim deve estar tendo muitas baixas, tanto que eu tive até que esconder aquela imagem lá, porque mostrava justamente mais uma trincheira cheia de corpos do pessoal do grupo Wagner, né? No resto da linha de frente não teve nenhuma grande mudança, também aqui em Donetsk eles continuaram tentando atacar, mas não conseguiram avançar. Também aqui em Vuhledar houve uma tentativa de avanço aqui. Na verdade, Vuhledar é aqui, né? Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Aqui é Zolota Niva. Houve uma tentativa dos russos de avançar para cá, mas foi bloqueado pelos ucranianos aqui. Vuhledar está por aqui. Enfim, não teve grandes mudanças nessa região aqui também, né? Agora, ele coloca uma informação interessante lá sobre o norte, próximo a Svatov, né? Onde houve de fato. Repara aqui, segundo ele diz, o exército ucraniano avançou sobre Kolomyshchyra e Pidkuichansk. Pidkuichansk, essa cidade aqui, Kolomyshchyra, essa daqui. A gente já tem falado para vocês que há uma briga muito grande nessa região aqui, e é a última barreira que os russos têm antes de Svatov, né? Se a gente olhar aqui, aqui está Kolomyshchyra, Pidkuichansk, que são cidades aqui que já estão mostradas na área clara, que é a área em disputa, mas segundo ele, os ucranianos já estão nessas cidades, e depois disso, ainda tem algumas outras pequenas cidades aqui, ó, Zmivka e alguns outros pequenos vilarejos, mas basicamente vencendo essas 4 cidades aqui, Kuzemivka, Krivoshivka e Pidkuichansk, e também essas 4 cidadezinhas aqui, basicamente já está aberto o corredor aqui para os ucranianos atingirem Svatov, né? Então, realmente um avanço grande nessa região é o que ele está trazendo. Pidkuichansk, a gente já falou alguns dias atrás que os ucranianos já estavam entrando na cidade, e agora parece que já tem uma confirmação um pouco maior desse avanço ucraniano ali na região, né? Ele mostra que já é uma distância de 10 quilômetros dali até Svatov, e o mais importante, como eu falei, embora tenha alguns pequenos vilarejos aqui, agora não tem mais nenhuma cidade, nem de tamanho médio no meio do caminho, então fica muito mais fácil para os ucranianos atingirem aqui, uma vez que os russos nessa região, vai haver defesa russa aqui, evidentemente, mas os russos vão ser obrigados a se defender em campo aberto, não tem uma cidade para eles conseguirem esse tipo de coisa, né? Conseguirem uma posição defensiva melhor. Bom, o Arestovich fez mais uma live dele ontem, né? O Dmitry traz aqui a tradução dela, né? Ele fala sobre a situação aqui na linha de frente, mas a gente já viu isso. E ele fala aqui sobre os anéis do poder do Putin, né? Teve aquela reunião, a gente falou sobre isso, né? Coisa de 2 dias atrás, uma reunião entre os membros do CIS. O CIS é um grupo econômico que a Rússia faz parte, então muitas vezes comparado com a comunidade europeia, seria a comunidade europeia da Rússia, né? Aí tem a Rússia, Belarus, Cazaquistão, Armênia, enfim, uma série de países ali no entorno da Rússia, né? Lógico, aqueles países que a Rússia não está invadindo, e pelo menos por enquanto não está invadindo, então eles têm esse acordo comercial de barreiras tarifárias, esse tipo de coisa, e o Putin convidou essas pessoas, e o total de países no CIS são exatamente 9 países, né? E o Putin fez 9 anéis dourados para dar para cada presidente de cada país,
E vocês sabem, né? Lógico, as referências a Senhor dos Anéis são enormes. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Enfim, parece que vai vir mais Nazans para a Ucrânia, né? O Patriot está vindo, mas lembra, o Patriot requer todo um treinamento dos ucranianos e coisa e tal. Eles imaginam que na primavera do ano que vem os ucranianos já vão estar com o sistema Patriot instalado, mas enquanto isso o Nazan já é um sistema que já está sendo operado pelos ucranianos nesse momento, então se torna mais fácil de fornecer. Parece que os Estados Unidos estão mandando mais dois mais Nazans para ajudar a defesa antiaérea ucraniana, né? A BBC fez uma reportagem interessante com 5 cenários possíveis para a guerra na Ucrânia no ano que vem, né, ao longo do ano que vem, desde uma derrota rápida da Rússia até uma derrota lenta da Rússia. Não teve nenhum cenário diferente desses, né? Enfim, e de qualquer forma, isso são cenários muito diferentes, realmente. Uma derrota lenta é algo muito mais complicado para todo mundo, né? Vamos ver o que vai ser isso daí. De qualquer forma, os ucranianos estão trabalhando com todos os cenários possíveis, né? Ele fala mais sobre a questão do Orbán e algumas coisas de política internacional aqui da coisa. E um ponto importante que ele coloca aqui é justamente que a Europa e os Estados Unidos estão acordando para a necessidade de reativar o complexo industrial militar, né, para produzir munição, produzir armas, né? É importante ter essa capacidade, mesmo em tempos de paz, devido a esse risco, para evitar esse tipo de risco, como o risco da Rússia resolver invadir um país aleatoriamente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a batalha em Bakhmut, que, segundo ele está dizendo, está provavelmente culminando, ou seja, chegou num topo. O máximo que os russos conseguem exercer de pressão já passou e agora ela está diminuindo de intensidade. E ele lista aqui vários fatores que mostram esse tipo de coisa, né? Primeiro, que vários oficiais ucranianos estão visitando a linha de frente sem ser incomodados. Então, a gente já falou do Zelensky, teve lá, teve também aquele chefe da inteligência ucraniana, né? O Kirilo Budanov, teve lá ontem. Tem imagem de combate que suporta essa visão, ou seja, realmente uma diminuição da intensidade. As forças de elite paraquedistas russas estão aumentando as operações do Wagner naquela região, mostrando que o Wagner não está com essa capacidade toda, está precisando de ajuda do exército russo também, né? E ele fala aqui sobre aquela concentração de tropas russas lá em Luhansk, né? A gente falou sobre isso, os russos têm mandado muitas tropas para cá, muitas têm sido atingidas logo que entram na Ucrânia, os ucranianos destroem já muitos desses mobilizados e coisa e tal, mas é lógico, ainda tem uma quantidade muito grande de tropas russas aqui. Mas eles não sabem se essas tropas são para defesa ou planejando alguma ofensiva na região, né? O fato é que tem um monte de tropa de mobilizado novo lá. E da mesma forma, em Zaporísia, a gente falou os dois casos, né? Os ucranianos têm destruído essas tropas russas na região, mas evidentemente ainda tem muita tropa lá. E em Zaporísia ele acredita mais que provavelmente não vai ser ofensiva, né? Vai ser defensiva só, que eles estão preparando a situação ali. Bom, teve mais um oficial russo que foi vítima de um incidente, mas nesse caso parece que foi um incidente mesmo, tá vendo? Uma coluna de gelo aqui, essas colunas de gelo eventualmente formam em alguns prédios, assim, na região do frio, e atingiu esse rapaz aqui, ele tá seriamente ferido, né? Isso é pesado pra caramba, né? Isso é muito pesado. Os ucranianos decidiram tirar o monumento que tinha em Odessa a rainha Catarina II da Rússia, né? Foi retirada lá em Odessa, os russos não gostaram disso, acharam um desrespeito histórico e coisa e tal, mas cada vez menos os ucranianos querem contato com eventual coisa russa, né? O Washington Post fez uma reportagem muito interessante sobre as contraofensivas ucranianas que mudaram o destino da guerra, né? Eles falam aqui tanto a contraofensiva em Kharkiv, que retomou praticamente todo o oblast de Kharkiv, e também a contraofensiva em Kherson, que tomou toda a margem direita do rio de Dnipro, né? Então tem muita informação interessante aqui. Eles fizeram entrevistas com vários oficiais ucranianos, com várias pessoas que participaram
dessas duas contraofensivas aqui, né, do planejamento delas e coisa e tal. E eles falam realmente que foi... Tem muita informação interessante aqui. O pessoal aqui detalhou, né? Primeiro que a quantidade de obus 777 que os ucranianos usaram para fazer o ataque lá em Kharkiv. Realmente eles usaram muita munição para avançar rapidamente, né? Eles trocaram os comandantes na operação de Kherson em outubro, ou seja, houve troca de comando lá, né? E as minas foram cruciais pela demora dos ucranianos em retomar o Oblast de Kherson. Isso foi uma pena, isso permitiu que os russos conseguissem fugir sem que os ucranianos destruíssem muitos russos ali na região, né? Enfim, tem muitos detalhes interessantes, né? Agora é o que acontece tipicamente nessas guerras, né? Só depois de muito tempo é que você passa a ter as informações mais detalhadas sobre como aconteceu a coisa, como foi planejado isso, né? Enfim. Ontem foi também o enterro dos 3 oficiais que foram mortos lá na base de Engels, né? Os russos fizeram uma cerimônia e coisa e tal, foram 2 tenentes e um major que foram mortos lá no ataque a Engels 2, aquele ataque que teve logo no dia 26 de dezembro, né? Então foi 2 tenentes e um major, todos eles aviadores, e foram enterrados. Mas é aquilo que a gente falou no vídeo de ontem, né? Fica suspeita que talvez esse ataque tenha sido muito maior. É lógico, a Rússia, para manter a versão dela, pode ter feito essa cerimônia mais pública e ter feito as outras cerimônias de enterro menos visíveis, mas a gente não sabe ainda os danos, ainda não temos uma visão exata dos danos lá na base de Engels 2, né? Bom, a Gazeta do Povo trouxe uma reportagem interessante, porque a gente falou recentemente, né, da morte do Pavel Antov, e eles trouxeram aqui a lista de todos os russos recentemente mortos em situações estranhas e coisa e tal, e eles lembram que realmente isso é uma prática do Putin, né? O Putin, como ex-agente da KGB, nunca teve problema em usar meios nebulosos para se livrar de adversários, e mesmo em outros lugares do mundo, né? Muitas dessas mortes não aconteceram na Rússia, aconteceram na Alemanha, na Inglaterra, na Índia, mas é aquele negócio, existe mesmo uma rede de ativos russos aí em muitos lugares do mundo. Não é estranho que ele tenha usado isso para atingir essas pessoas, né? Ah, sim, e aqui a parte mais curiosa da coisa, como a gente falou, o CIS, né, que é esse grupo de cooperação econômica ali da Rússia, eles tiveram uma reunião também no dia 27 de dezembro, e daí eles deram 9 anéis aqui, um para a Rússia, 2 para o Azerbaijão, Armênia, Belarus, Cazaquistão, eu não vou saber ler esses nomes todos aqui, mas enfim, para cada um dos nove países que compõem o CIS, cada um ganhou um anel de ouro desses do Putin, né? E aí, lógico, evidente que as piadinhas começaram, né? Porque se você não leu o Senhor dos Anéis, que é uma obra clássica de ficção do Tolkien, né, de fantasia, na verdade, o problema todo do Senhor dos Anéis começa dessa forma, né? O Sauron, que é o grande personagem mau lá, ele usa as fornalhas de Mordor para forjar 9 anéis para os homens, 7 anéis para os elfos. Agora não sei se a conta está certa ou não. Depois o pessoal que conhece isso mais de cabeça fala. Eu lembro que eram 9 anéis para os homens, 7 para os elfos, 5 para os anões, ou o contrário, 5 para os anões, 7 para os elfos, ou sei lá, enfim. E no final das contas, e um anel para dominar todos eles, né? E aqui já está o pessoal brincando o Putin dando o presente para os líderes dos países lá, para os homens, né? E, na verdade, os anéis são amaldiçoados no final da história, e esses 9 homens que recebem os anéis acabam se tornando o exército maligno, ou parte do exército maligno, os cavaleiros Nazgûl, né? Do Putin, né? E aí tem um monte de brincadeira agora que estão fazendo aqui já, falando que a Rússia é Mordor, né? Do Senhor dos Anéis. O Putin, lógico, seria o Gollum, né, com um anel dele aqui.
E evidentemente o Frodo seria o Zelensky, né? Tem até uma certa semelhança mesmo. Ah, botou o Putin como Nazgûl aqui, com os Nazgûl dele. Enfim, é lógico que haveria inúmeras referências desse tipo, né? Agora, uma outra... Houve um post meio criptográfico ontem do Christo Grozev. O Christo Grozev, vocês sabem, é um jornalista investigativo muito conhecido. Ele é búlgaro, ele é responsável pelo site Bellingcat. Ele postou uma imagem de cisne negro, né? E aí o pessoal ficou todo mundo se perguntando o que ele está querendo dizer com isso. Ninguém sabe o que ele está querendo dizer, mas lembra? Ele é muito ligado à questão de espionagem, a redes de espionagem russa. Ele investiga muito isso, né? Pode ser que ele tenha feito uma descoberta aí, alguma coisa que vai mudar tudo aí nessa guerra. Vocês sabem, né? Cisne negro é uma expressão para indicar um evento que ninguém imaginaria, uma novidade que ninguém esperava, algo que muda tudo, né? Ele não disse o que era. Vamos ver se a gente tem mais informações mais adiante, né? Um outro rapaz aqui respondeu dizendo que, será que foi isso daqui que ele está se referindo? Teve um avião da elite russa, né? Um jato VIP russo, que saiu de Moscou hoje cedo e retornou a Moscou logo em seguida. Então, pode ter acontecido alguma coisa aí, algum evento inesperado, né? E a gente não sabe o que é, mas é lógico, a primeira coisa que o pessoal pensa é nisso daqui, né? O general SVR já veio com um papo que a doença do Putin se agravou de ontem para hoje, né? Que ele teve uma piora no estado geral de saúde dele. Eu sempre falo para vocês para tomarem cuidado com o general SVR, ele já acertou muita coisa, é verdade, mas também já errou muita coisa também, né? Ele alega que tem um informante dentro do Kremlin que sabe de todos os detalhes do Putin, mas a gente não sabe se isso é verdade, né? Chega a ser estranho, porque ele publicando informações esse tempo todo e o pessoal não descobriu ainda quem é o informante dele. O Putin sabe, evidentemente, desse tipo de coisa, né? O serviço secreto russo sabe desse tipo de coisa. Enfim, qual que será o evento cisne negro que o Grozev está se referindo aqui? Pode não ser nada, pode ser uma coisa menor que a gente está exagerando aqui, né? Vamos ver. A gente deve descobrir nos próximos dias aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.